E a dica de ficção cristã para mulheres é isso que eu tenho para você nesse vídeo. Se você é uma mulher cristã, seja você jovem, seja você não mais tão jovem, mas gostaria de aprender princípios bíblicos, princípios cristãos numa ficção, então esse vídeo é para você. Uma ficção cristã escrita no século XIX, mas que é muito atual? Temos. Um livro recheado de princípios bíblicos cristãos? Temos. Uma autora cristã pouco conhecida, mas extremamente piedosa? Temos. Indicada por autoras conhecidas e renomadas como Martha Pierce, Johnny Tada, Elizabeth Elliot? Temos. Então fica até o final, porque você vai matar sua curiosidade sobre que ficção cristã é essa que aqueceu meu coração e me fez começar a ter interesse por ler mais ficções cristãs e se tornou também o melhor livro cristão lido em 2022. Antes de mais, se essa é a primeira vez sua aqui neste canal, sinta-se muito bem-vindo. Eu sou a Lívia, esse é o Clube do Aconchego de Deus, é um canal cristão que existe para edificar a tua fé, para te encorajar. Seja você uma mulher cristã, seja você um homem, embora o conteúdo seja um pouco mais voltado para as mulheres cristãs, você se é um homem também será muito edificado, muito encorajado na sua fé cristã. Sinta-se muito bem-vindo, muito bem-vinda e vamos lá começar. O livro Caminhando para o Céu, da Elizabeth Prentice, a jornada de uma mulher na piedade. Esse é o livro que eu tenho para te indicar, foi a minha melhor leitura, o melhor livro cristão que eu li em 2022, uma ficção cristã. É um livro para mulheres de todas as idades, ele é escrito em forma de diário, tá bom? Todo o livro são as entradas do diário da jovem Catherine Mortimer. Acho que eu falei bem o nome dela, né? Se não, me desculpa. É um livro que se você é uma mulher mais jovem, uma mulher cristã jovem, você vai se identificar com as lutas, com as batalhas diárias da jovem Kate, contra os pecados comuns dessa fase, como o egoísmo, a imaturidade, a tolice, a rebeldia, a impulsividade, a ira. Se é uma mulher cristã casada, esse livro, Caminhando para o Céu, vai te edificar, vai te inspirar na maternidade piedosa, na criação de filhos, no casamento, no relacionamento com o seu cônjuge, mas não só. Se você também é uma mulher já mais madura, que ainda não é casada, você terá aqui belos princípios e ensinamentos bíblicos para a sua jornada de fé, para a sua santificação e sua forma de se relacionar com seus familiares, sobre amizade, sobre santidade e sobre temas que são muito oportunos. Embora o livro foi escrito no século XIX, o livro mantém-se muito atual e com certeza é um livro que vai edificar mulheres de todas as idades na piedade cristã. Esse livro vai te estimular também a paciência, ao domínio próprio, a devoção a Deus diária, a santidade, a busca pela santidade, a fidelidade em Deus, a confiança amorosa nele e a busca pela obediência da sua vontade. A gente vê as lutas da Catherine Mortimer, todas elas escritas nas entradas do seu diário aqui, em que ela acompanha a gente desde os seus 16 anos, quando inicia-se o livro, passando pela sua vida adulta até a entrada na velhice. Como eu tinha falado para vocês, esse é um livro que é indicado por autoras cristãs muito preciosas para mim, como a Johnny Tada e a Elizabeth Elliot. Eu vou deixar aqui na descrição alguns vídeos que eu tenho sobre essas autoras, principalmente a Elizabeth Elliot, que já tem uma playlist de livros que eu resenhei dela e que eu gosto muito. A gente vai ler um pedacinho aqui do que a Elizabeth Elliot fala sobre esse livro, Caminhando para o Céu. Este livro é um tesouro da sabedoria piedosa e feminina, contado com sinceridade e humildade encantadora. Ainda assim, revela um coração com um desejo profundo de conhecer a Deus. Precisamos de relatos íntimos como esse. Precisamos desesperadamente deles, quando a palavra compromisso é tão pouco entendida e tão raramente praticada. Eu não hesito em recomendar essa obra para qualquer mulher que quer andar com Deus. É um livro sobre feminilidade, é um livro sobre a jornada de mulheres piedosas na vida cristã. Fica a dica para você. Pega nesse livro, presenteia nesse Natal, porque você não vai se arrepender. Então, passando aqui os grandes ensinamentos que eu obtive com este livro, eu vou ler aqui umas citações, umas partes que são muito, muito preciosas, gente, da autora Elizabeth Prentice, que vão, com certeza, aquecer o seu coração, te edificar na sua fé. Se você ainda não está inscrito nesse canal, aproveita agora, ativa embaixo o sininho para você ficar recebendo as notificações dos próximos vídeos. Não esquece de deixar o teu like aqui embaixo. Se você já leu esse livro, coloca nos comentários que eu vou adorar saber a tua opinião. Mas vamos lá, o primeiro aprendizado, grande aprendizado para a minha jornada de piedade na fé cristã como mulher. O caminho em direção ao céu é um processo. É um processo diário, é um processo único e é um processo particular.
mas que nós não estamos nele sozinhas. Nós que aceitamos Jesus Cristo na nossa vida como Senhor e Salvador, temos o Consolador, que é o Espírito Santo, que vai nos ensinando, que vai nos instruindo, que vai nos consolando e que vai nos guiando nesse caminho em direção ao céu. Essa jornada rumo ao céu não é uma jornada solitária, temos o Espírito Santo, mas nós também precisamos buscar ouvir e não apenas ouvir, obedecer a sua voz durante essa jornada rumo ao céu, que é a santificação do justo, que a gente vê aqui do início ao fim. É a busca pela santidade da parte da Kate e como ela vai constantemente caindo e se levantando. E muitas das vezes a gente às vezes cai e também acha que não vai se levantar, ou que já está no alto e acha que já não vai mais ter recaídas na fé, ter recaídas em pecado, mas isso é uma jornada que vai durar a nossa vida inteira, que é a santificação. E é um processo que a gente não pode se comparar uns com os outros. A gente aprende que a gente nunca pode se comparar com os caminhos e as jornadas de fé de outros irmãos, de outros cristãos, porque cada um tem a sua jornada, está em um degrau na escada rumo ao céu. Até chegarmos diante da porta celestial, da porta do céu, o caminho da santidade vai ser acompanhado. A purificação, que é a santificação dos justos. E essa santificação muitas das vezes vai ser dura, vai ser difícil. A gente vai ter que conviver, não é, com pessoas difíceis, com circunstâncias confrontadoras e até aterrorizantes que nos vão amedrontar. Mas esse caminho é indispensável. Essa preparação para nos tornar imagem e semelhança de Cristo. E esse é o caminho que a gente vê aqui durante todo esse livro. Essas lutas, essas batalhas, sofrimentos, alegrias, tristezas, relacionamentos com pessoas difíceis, luta contra pecados próprios de cada fase da nossa vida. E no personagem Kate, ela é muito, como eu disse, muito rebelde, muito impulsiva, muito irada na juventude. Quando a gente vê ela já numa fase mais adulta, como mãe e como mulher casada, ela se vê muitas das vezes frustrada, desolada, impaciente com os filhos, com o marido, cansada, perdendo às vezes o domínio próprio e todas essas coisas que nós, como mulheres cristãs, também passamos e vamos com certeza nos identificar. Esse grande ensinamento, que o Senhor Deus vai trazer à nossa vida todas as coisas para nos levar a uma maior semelhança com seu Filho, o mais semelhante a Jesus Cristo possível. Então, realmente, essa jornada, como individual, como único, como particular, como necessária, como imprescindível ao justo, as coisas que mais me chamou a atenção e que eu gostei muito de ver nesse livro aqui. O segundo grande aprendizado que eu tive com o livro Caminhando para o Céu é que não existe uma separação entre as coisas santas e as coisas ordinárias, entre a vida cristã e a vida comum, ordinária do lar, dos nossos deveres domésticos, do nosso trabalho, da nossa criação dos filhos, da nossa labuta diária. Não existe separação. Todas as coisas contribuem juntamente para a nossa santificação e são da vontade de Deus que elas se misturem. Essa mistura a gente vê em toda a história. A gente vê aqui as lutas, mas também as alegrias, a devoção, mas também os momentos de falta de fé, de rebeldia e de arrependimento posterior. Então a gente vê todas essas coisas em meio, misturadas na sua vida diária, seus relacionamentos com os familiares dela, com os familiares do marido dela, que num certo momento vão viver para a casa dela, com os filhos dela, com os amigos, com aqueles que deixaram de ser amigos, porque a gente também vê aqui nesse livro falando de amizades. Então eu vou ler um pedacinho para vocês, que eu quero, de algumas partes que me tocaram muito. Ó Salvador, cuja misericórdia é severa em sua bondade, tens repreendido os meus devaneios e guiado o meu caminho. É claro que há apenas uma preparação verdadeira para a morte do cristão, que é o viver cristão. Vejo que a vida cristã deve ser individual, assim como a nossa personalidade natural. E que não posso ser exatamente como o Dr. Cabot, ou do jeito exato da Sra. Campbell, ou uma cópia da minha mãe, embora todos os três me incentivem e sejam uma inspiração para mim. Mas noto também que os pontos importantes de semelhança nos discípulos de Cristo sempre foram os mesmos. E este é o testemunho de todos os bons livros, sermões, hinos e memórias que já li. Que os caminhos de Deus são infinitamente perfeitos. Que devemos amá-lo pelo que ele é, tanto quando nos aflige, como quando nos faz prosperar. Que não há felicidade real a não ser em fazer e sofrer a sua vontade, e que esta vida não passa de um cenário de provação através do qual passamos para a vida real e superior. Outra parte do livro que eu quero ler para vocês aqui fala justamente sobre isso, sobre essa não separação, né, entre o que é santo e o que é ordinário. E fala assim: mamãe diz que devemos observar a providência divina mais do que fazemos, uma vez que ele tem a intenção e um propósito em tudo o que nos faz. Algumas vezes consigo fazê-lo e encontro nela uma fonte de grande felicidade.
Assim os cuidados mundanos parecem meros cuidados mundanos, mas esqueço que a sua mão, sábia e gentil, está em cada um deles. Então todos os cuidados mundanos que nós temos que lidar no nosso dia a dia, nas nossas labutas, nas nossas dificuldades, essas batalhas diárias mesmo, são enviadas por Deus para nos forjar, para nos preparar, para nos provar, para nos levar àquele lugar onde nós precisamos chegar. Uma outra passagem, quando ela fala claramente sobre isso, que eu também gostei muito, diz o seguinte: afinal de contas, é preciso levar a vida como ela vem. Os detalhes domésticos, eles estão tão misturados com as agradáveis caridades, amores, amizades, que se é forçado a acreditar que Deus os uniu e não deseja que sejam separados. E é isso mesmo. Deus uniu o trivial e o ordinário ao santo e ao eterno. E nós não podemos e não devemos separar. Você pesquisar na internet, você vai encontrar um hino que a própria autora desse livro escreveu, chama-se Mais Amor. E se a gente for prestar atenção na letra, eu te recomendo dar uma olhadinha na letra desse hino. Depois que você ler esse livro, você ouvir esse hino, vai perceber como esse hino foi escrito de uma forma que tem tudo a ver com esse livro. São ambos extremamente conectados, que ele é praticamente uma trilha sonora dessa história, que te encoraja do início ao fim a mais amor, mais amor, mais amor a Cristo. Na própria introdução desse livro, onde ela fala um pouquinho, numa carta a um amigo dela, ela diz o seguinte: amar mais a Cristo, eis a necessidade mais profunda, o clamor constante da minha alma, lançada no mais profundo abismo, na floresta distante, na minha cama, caminhando, quando estou feliz e ocupada, ou quando estou triste e ociosa, o sussurro continua e continua aumentando. Mais amor, mais amor, mais amor. Então, esse é outro grande ensinamento que eu tive nesse livro maravilhoso, que eu super indico para mulheres cristãs. O terceiro grande ensinamento que eu tive com esse livro aqui foi sobre a beleza da maternidade piedosa e da criação de filhos. Hoje, devido ao feminismo, a gente tem visto um desvalor com relação à maternidade. Os filhos são vistos, maior parte das vezes, como um fardo. As mulheres cada vez têm menos filhos. Se ter filhos fosse algo que nos prejudicasse, algo que nos tirasse tempo para fazer as nossas coisas, quando é justamente o contrário. A Bíblia fala que os filhos não são uma herança do Senhor, um presente, portanto devem ser vistos dessa forma. E esse livro fala muito sobre maternidade piedosa e como criar os filhos para Deus e como eles nos influenciam e como nós podemos e devemos influenciá-los para a glória de Deus. Esse livro vem te encorajar, vem trazer uma lufada de ar fresco e vem te ensinar muitas coisas sobre a maternidade, como ser uma influência na vida dos seus filhos, como influenciá-los no caminho, com a palavra do Senhor, na sua vida diária, no seu dia a dia, apontar a Cristo para os seus filhos, um bom exemplo para os seus filhos. E como se deixar influenciar também, porque as crianças têm uma grande influência, têm uma influência sobre a nossa vida que às vezes nós nem percebemos, que é relativamente a nos ensinar tantas coisas como a inocência, como a pureza e tantos outros ensinamentos maravilhosos que Deus nos presenteia através da vida das crianças. Eu quero ler algumas passagens que me tocaram profundamente sobre maternidade e criação de filhos no livro. Marta tem uma visão banal sobre a maternidade, o qual ela identifica como malícia intencional de minha parte. Ela diz que agora terei mais uma boca para alimentar, mais 2 pés para calçar, mais noites sem sossego e menos horas vagas para visitas, leituras, música, desenho e dias mais trabalhosos. Bem, esse é um lado da história, com certeza, mas considero o outro. Eis uma boca doce e cheirosa para beijar, mais 2 pés para transformar em música, o tamborilar pelo quarto das crianças. Aqui está uma alma para instruir para Deus e um corpo no qual habita. Então vale todo o esforço, visto que é a residência de um ocupante real. Posso ver menos amigos, mas ganhei o mais precioso do que todos. Porque enquanto eu ministro em nome de Cristo, faço um sacrifício voluntário do pouco tempo livre para a própria diversão que os meus outros queridos me deixam. Sim, querido bebê, você é bem-vindo ao coração de sua mãe. Bem-vindo ao tempo, à força, à saúde, aos mais ternos cuidados e às orações dela ao longo de toda a vida. Oh, como sou rica, verdadeira e maravilhosamente abençoada. Então fala um pouquinho, dá aqui um vislumbrezinho sobre a maternidade, o outro lado da maternidade, que muitas das vezes a gente não está enxergando nos dias atuais. De uma forma tremendamente doce, de uma forma que nos mostra o outro lado da moeda mesmo, né, da maternidade. E ela fala também aqui nessa outra parte: a chegada de cada novo filho fortalece e aprofunda o meu desejo de ser o que gostaria, torna as minhas falhas mais detestáveis aos meus olhos e exalta todo o meu temperamento. Que bendita disciplina de alegria e dor tem sido a minha vida de casada,
Sou muito grata por colher seus frutos, mesmo quando picada pelos espinhos. Então ela é muito poética, a Elizabeth Prentiss. Ela traz aqui uma visão muito bonita, muito bem escrita sobre a maternidade, sobre a vida, sobre a santidade, enfim. Você vai amar. Esse livro aborda também bastante sobre o tema do egoísmo. Realmente, ela luta com o pecado do egoísmo. Eu me identifiquei muito aqui com a Elizabeth Prentiss, que esse livro também é meio que uma autobiografia dela. Eu também me identifiquei muito com a Kate. Ela luta com o egoísmo, tanto na fase jovem quanto na fase adulta. E ela já está mais idosa, ela já passou por esse processo da santificação. Ela está uma pessoa muito mais generosa, olha com outros olhos para o seu próximo. Mas eu me identifiquei muito, espero chegar na minha velhice, assim como a Kate, santificada nesse processo. A luta contra o egoísmo deve ser uma constante na nossa vida diária, na nossa vida cristã, porque é um pecado e a gente não pode descurar disso. A gente vê essa luta dela, a gente vê esse crescimento, a gente vê essa vitória no final do livro, da forma como ela lida com todas as coisas, todas as adversidades, todas as coisas difíceis com que ela vai viver, que eu não vou dar mais spoiler do que eu já dei, mas com certeza você será encorajada a se tornar uma pessoa menos egoísta, uma pessoa mais generosa, uma pessoa mais solidária. Esse livro aqui tem um ensinamento grande, profundo sobre o viver para o próximo, um viver não focado para nós mesmos, que faz parte, não é, da vida que toda mulher cristã, todo cristão deve buscar na sua vida. Quero concluir dizendo 4 passos que conduzem à paz. Viver assim não tem tudo a ver com generosidade e menos egoísmo. Seja desejosa de fazer a vontade do outro em vez da sua própria. Escolha sempre ter menos em vez de mais. Procure sempre lugar mais baixo e seja inferior a todos. E deseje sempre e ore para que a vontade de Deus seja totalmente cumprida em você. Então é isso, pessoal. Esse é o livro Super Indico Mulher Cristã. Esse foi o melhor livro que eu li em 2022 e é com certeza a melhor ficção que eu já li também em toda a minha vida. Então fica a dica. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece, deixa teu like, deixa teu joinha. Não esquece de dar uma olhadinha aqui nos links que eu vou deixar na descrição. Se você quiser também dica de vídeo sobre livros cristãos para mulheres, vê essa playlist aqui que você vai ser muito edificada. Tchau!